Você sabia que esse momento é um dos momentos de mais alegria para mim? Quando eu chego aqui no Devocional 2024. Porque eu me comunico com você. E isso é Evangelho, boas novas. É apresentar as palavras de Deus a todos. Então, venha comigo a partir de agora, Salmos 136, 137 e 138. Para quem não sabe, estamos numa jornada mergulhando de Gênesis a Apocalipse neste ano. Já passamos por vários livros, é só você acompanhar os vídeos anteriores aí para você poder entender. Estamos desde o dia 1º de janeiro, todos os dias aqui colocando um vídeo, um devocional sobre os livros das Sagradas Escrituras. Salmos 136, 137, 138, eles falam sobre, dentre muitos assuntos, misericórdia de Deus, saudades da pátria e graças a Deus por sua fidelidade. Mas eu quero pontuar três detalhes. Os atributos de Deus além de ser misericordioso. Sorrindo só com os dentes e likes e seguidores. Vamos entender isso? Salmo 136, ele fala do início ao fim como um coro sobre as misericórdias de Deus. Mas ele não fala só sobre as misericórdias de Deus. Quando você vai lendo versículo a versículo, você vai vendo, falando sobre, além da misericórdia de Deus, porque sem ela nós estaríamos perdidos, ele fala também desses atributos de Deus. A bondade, quando ele fala graças a Deus porque ele é bom, no versículo 1. Ele fala sobre a soberania, quando ele fala graças ao Deus dos deuses. Ele fala sobre a autoridade, quando ele fala graças ao Senhor dos senhores. Ele fala também sobre poder, quando ele diz ao único que opera grandes maravilhas. Ele fala também sobre entendimento, quando diz assim, aquele que com entendimento fez os céus. Aí fala, estendeu a terra sobre as águas. Fala, e fez os grandes luminares. E fala, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Mas ele também fala sobre o Criador, a criação, falando sobre essas suas obras. E também fala sobre organizador. Veja que tudo no seu devido lugar. Como a gente aprende com Deus, né? E quando aprendemos com Deus desta forma, nos tornamos a sua imagem e semelhança de fato no comportamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E não só isso, ele fala sobre também um atributo de libertador, quando ele diz, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido. Aí diz que separou em duas partes o Mar Vermelho, entre elas fez passar Israel, precipitou no Mar Vermelho Faraó e ao seu exército. E aí diz, mais um atributo, um condutor, que é a obra que o Espírito Santo faz nos dias de hoje, quando diz, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, e aí diz que não os desamparou no deserto, né, como nós já temos lido e meditado. E aí, depois de falar sobre as suas obras, ele diz, cujas terras deu em herança, que em herança a Israel seu servo, falando sobre cumpridor de promessas. Como não crer? Como não confiar? E como não amar um Deus assim? É muita ingratidão e desprezo agirmos com desdém a Deus, sabendo sobre todas essas seus atributos. E por isso que em cada versículo ele diz que
porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, mesmo fazendo e sendo tudo isso, ele ainda tem misericórdia de nós. Louvado seja Deus. No versículo 1 do capítulo 137, ele entra num assunto que é muito profundo, especialmente para você que está afastado da presença de Deus, se sente distante de Deus. O Salmo 137, versículo 1 diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Por que eles estavam nessa condição? Eles estavam com saudades de Jerusalém. É uma demonstração de saudade da presença de Deus, porque estar em Jerusalém representava estar perto de Deus. Eles estavam chorando porque eles haviam sido levados para o exílio na Babilônia. Eles estavam sem pátria, sem terra, sem esperança. Hoje muitos choram por estarem com a alma vazia, longe da presença de Deus. E lembrando das experiências que teve com Deus e com o seu poder. Mas sabe o que é interessante? Que Deus, Ele usa, como Ele está me usando aqui agora para te buscar e você poder regressar a Ele. Aí onde você está mesmo, pedindo perdão a Ele, confessando os seus erros, seu comportamento errado e errante e se voltar para Ele, através dos ensinamentos da palavra. O versículo 2 ao 4, muito profundo, que diz assim: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres. Como pode, né? Como pode ser alegre sendo oprimido? E com as harpas penduradas porque não tinham razão e motivo para tocá-las. Entoai-nos algum dos cânticos de Sião, eles falavam. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Muito forte, muito profundo, né? Porque quantos que têm que expressar que estão bem, sendo que por dentro estão despedaçados. Precisa sorrir nas redes sociais ou rodas de amigos, sendo que na verdade querem se debulhar em lágrimas e até mesmo morrer. Às vezes a gente vê isso, né? Quando está num restaurante ou está em um ambiente onde existem várias pessoas, a gente olha e vê pessoas fazendo caras e bocas para tirar uma foto, sorri, e aí quando para de sorrir depois de tirar a foto, a gente vê que o semblante volta à realidade de um ser apagado. Mas tem que mostrar nas redes sociais que está sorrindo. Tem que mostrar para quem está ao redor que está tudo bem. Só que não. Mas tudo isso se dá pela ausência da presença de Deus. A partir do momento que nós confessamos os nossos pecados e nos rendemos a Ele, a sua presença envolve a nossa vida e nos traz paz, nos traz vida plena. Prove disso aí onde você está agora. Mais do que esperar por um like, ou por mais seguidores, ou ficar se descabelando porque ninguém curtiu a sua foto, ou porque o número de seguidores seus diminuiu. Que triste. Não faça dessa forma. No capítulo 138, ele fala sobre muitos assuntos, dentre eles, o versículo 1 diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. E aí ele diz no versículo 2: prostrar-me-ei para o
teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nós vemos aqui nesse versículo ele falando sobre o nome do Senhor, o nome de Deus e a palavra. O nome do Senhor, quando ele se refere ao nome do Senhor, se refere à manifestação do seu caráter e da sua natureza. Quando ele fala o nome de Deus, é magnificando por quem ele é. E quando ele fala da palavra de Deus, ele está se referindo às promessas de Deus, que é uma extensão da sua pessoa, porque sempre quando nós, por exemplo, fazemos uma promessa para alguém, nós estamos deixando a nossa pessoa com aquela pessoa, até que se cumpra a promessa. Então, o cumprimento da promessa é a palavra sendo empenhada, tanto a nossa, quando prometemos algo a alguém, quanto mais, sobretudo, com certeza, sem dúvida alguma, Deus. Que maravilha, né? E para terminar, do versículo 6 ao 7, diz assim, olha só. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Olha que interessante, em um mundo, em uma era em que vemos vídeos de pessoas caídas no chão, implorando socorro, ou até prestes a se suicidar, enquanto as demais passam de largo, ou até param para filmar, como já vi, por exemplo, vídeos de pessoas que estavam em cima da ponte para se matar, e algumas gravando e dizendo, pula, 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 gravando. Tudo a fim de terem likes e seguidores pela postagem que farão. Deus não é assim. Ele jamais abandona os necessitados que pedem o seu socorro. Ele cria situações para que nós nos voltemos a Ele. Inclusive, esse devocional. Se te ajudou, envie para as pessoas que você conhece. Talvez esse ato vai salvar alguém. Coloque no seu story. Coloque aí nesse aviãozinho para chegar a todos os seus seguidores e também nas suas listas de transmissão, canal no Telegram e também os seus contatos no WhatsApp. Deixe o seu like aqui, o seu comentário. E amanhã estaremos de volta com vocês com mais um Devocional 2024. Agora, fale com Ele, ore a Ele, se volte para Ele. E você vai ter uma experiência profunda. Você é especial para Deus. Até lá.